Eu trabalho, então, na cidade de São Paulo. Quando eu entrei na Secretaria da Saúde, eu já fui para a parte de vacinas, no Programa Municipal de Imunizações, que a vacinação desde a pandemia da Covid se transformou. O Brasil é uma referência mundial em vacinação. E a gente só conseguiu erradicar as doenças graças à vacina. Seja bem-vindo ao nosso podcast, onde as ideias se encontram. Hoje eu estou aqui com a Mariana de Souza Araújo. Ela é enfermeira, especialista em vigilância em saúde pelo Ministério da Saúde e ela é coordenadora do Programa Municipal de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Então, se você hoje é de São Paulo e já recebeu alguma vacina, seu filho, seu parente, passou pela Mariana. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada, Caio. Estou muito feliz de poder estar aqui, poder falar de um assunto que eu gosto muito, que é vacina, que é saúde. Espero poder compartilhar, trazer novas informações para toda a sua rede. Maravilha. Bom, antes da gente partir para falar sobre vacina, sobre tudo, eu queria saber, Mariana, o que fez você é enfermeira, especialista, o que fez você se interessar pela enfermagem e como você chegou até aqui, essa coordenação? Certo, Caio. Então, eu sou enfermeira há mais ou menos 20 anos, né? Sempre quis trabalhar na área, né? Tenho profissionais da saúde na minha família, então é uma área que eu sempre quis seguir. Eu trabalho, então, na cidade de São Paulo. Eu sou funcionária pública há 12 anos, né? E aí, quando eu entrei na Secretaria da Saúde, eu já fui para a parte de vacinas, né? Trabalhei em várias áreas antes, quando eu assumi o cargo, né? A Secretaria da Saúde. E aí, eu trabalho, então, atualmente no Programa Municipal de Imunizações. Esse programa é vinculado à Covisa, que é a Coordenadoria de Vigilância em Saúde, a Secretaria, né, de Saúde. Então, eu trabalho há 12 anos com isso, né, com vacina. Fiz a minha especialização em vigilância em saúde há 4 anos atrás. E eu, então, desde então, trabalho com vacina. É uma área muito complexa, né? A gente viu a vacinação, eu falo para as pessoas que a vacinação, desde a pandemia da Covid, se transformou, né? A imunização no Brasil, o Brasil é uma referência mundial em vacinação, né? A gente tem eu falo o SUS, né? O SUS é amplo, mas a vacinação no SUS, eu até me arrisco a dizer que é o melhor programa dentro do SUS, né? As pessoas falam, né? Nossa, a vacinação, então é isso, eu sou completamente encantada. A vacinação, então, é a única forma da gente evitar que doenças imunopreveníveis voltem. Então, para quem é mais, né, antigo, tinha poliomielite, né? A gente viu várias pessoas sequeladas pela polio, sarampo, a varíola. E a gente só conseguiu erradicar as doenças graças à vacina. Então, vacinação é algo que me encanta muito, né? Você prevenir, você evitar que as pessoas se adoeçam. Então, eu sou muito feliz na área que eu atuo, né? Então é isso, cara. Então, assim, a vida acabou me levando. Então, quando eu entrei há 12 anos, eu já fui direto para vacina. Há 2 anos eu coordeno a área. E aí é isso, a gente é responsável por toda a grande vacinação dessa grande cidade. A gente sabe que São Paulo, em nível de orçamento, ele só perde para o estado, a cidade só perde para o estado de São Paulo e para a federação. Eu imagino que na questão da vacinação também não deva ser diferente. Qual que é a magnitude, qual que é a abrangência da sua coordenação hoje? Quantas pessoas você atinge? Quais são esses números dessa sua coordenação hoje em dia? Caio, a cidade de São Paulo, ela tem uma rede de saúde, né? E aí eu falo de, por exemplo, UBSs, unidades básicas de saúde. A gente tem mais de 470 UBSs, fora hospitais que fazem vacina, fora clínicas
né, fora clínicas que fazem também, ambulatórios. Então, a gente é maior do que muito estado, né? Então, a gente tem aí mais de 12 milhões de habitantes, uma rede assim, a gente tem o BS no extremo sul da cidade, em aldeia indígena. A gente tem o BS no extremos leste, extremo norte, né? Então, nós somos em 11 pessoas. Então, o Programa Municipal de Imunizações, ele é responsável por coordenar todas as diretrizes de campanhas de vacinação, né? Nós somos responsáveis também por garantir a qualidade da vacina. Então, vamos só pensar, né? O Ministério da Saúde recebe essa vacina. Lembrar que vacina é muito complexo, porque a vacina é termolábil. Então, a vacina ela tem que ser mantida para você garantir a qualidade da vacina, garantir que aquela criança, que aquele idoso receba uma vacina de qualidade, ela tem que se manter de 2 a 8 graus, né? Basicamente, todas são essas. Então, assim, você imagina, a gente tem vacinas que o Ministério adquire da China ou de outros países, então essa vacina tem que, desde lá daquele país até o BS, né, naquele extremo da cidade, tem que se manter, né? Então, nossa equipe, né, a gente somos em 11 pessoas, né? Então, a gente tem esse papel, né, de receber a vacina, distribuir, escrever as normas técnicas, garantir a qualidade. A gente também monitora possíveis eventos adversos. Então, na nossa equipe, nós temos dois médicos que fazem isso, monitoram. Então, é isso. O PMI é isso, né? Garantir que as 12 milhões de pessoas, as mais de 470 UBSs, entre outras salas de vacina, recebam a vacina, recebam uma vacinação de qualidade. Então, é isso. Tá? A gente faz toda essa logística, que é muito complexo, mas que eu fico muito feliz de poder coordenar isso tudo, porque é uma responsabilidade grande, né? Eu falo, Caio, que pior do que você não fazer a vacina, então, eu não tenho a vacina. É você fazer uma vacina e essa vacina não tá boa, porque a pessoa acha que ela tá recebendo a vacina, imunizada, né? Então, é isso, é você garantir. E isso, eu te dou, assim, absoluta certeza que o município de São Paulo fornece uma vacina de qualidade. Então, qualquer UBS que você for, que as pessoas forem se vacinar, é uma vacina de qualidade, né? Porque a gente trabalha duro, a gente monitora essa vacina, para que essa vacina, quando o usuário lá, quando a criança receber a picadinha, esteja com uma vacina boa. Muito bom saber disso. A gente sabe que nas empresas elas são feitas de processos, pessoas e tecnologia. Perfeito. Existe um sistema de informação ou algum sistema central e hoje é utilizado inteligência artificial já para ajudar nessa gestão? Sim, existe. Então, a gente tem vários sistemas que nos apoiam, né? Então, a gente utiliza alguns sistemas que o Ministério da Saúde fornece para a gente, né? Então, os estados e municípios utilizam sistemas que apoiam desde a gente monitorar essa vacina, controle de qualidade. O município de São Paulo tem também sistemas próprios, né? Então, pela grandiosidade, né, que é a cidade, a gente também utiliza sistemas próprios para poder registrar vacina. Então, você vai receber, o seu filho, o seu pai vai receber a vacina em qualquer UBS da cidade, a gente registra essa dose em um sistema próprio. Então, se porventura, em algum momento, você perdeu a carteirinha, né? Perdi. É só você dar seu nome, os seus dados, que em qualquer UBS você vai poder resgatar a informação, né? A inteligência artificial também já é usada, e aí a gente pensa mais a nível federal, e laboratórios também, né, que já utilizam. As vacinas hoje, elas são, assim, de uma qualidade incrível, né? Vacinas muito mais estáveis também, que não geram eventos adversos, né? Então, a gente sabe que as grandes empresas têm estudado muito as vacinas. E eu falo que a pandemia, a Covid, né, por todas as
questões tristes que a gente sabe, que a gente viveu, trouxe essa fomentação também, né? Essa fomentação de vacinas. Eu acho muito assim, incrível que as pessoas querem saber mais sobre vacina, virou assunto. Eu acho ótimo isso. Eu falo que as pessoas têm que saber, têm que questionar, têm que procurar informações boas, informações corretas, né? Isso é extremamente importante. Então é isso. Então a gente tem os sistemas, né? E São Paulo tem o seu próprio para algumas questões, principalmente para você registrar a dose. Maravilha, legal. Falando agora na questão pós-pandemia. Na Sim. pandemia a gente teve essa corrida pelas vacinas. Dessas vacinas que tiveram na pandemia, teve alguma delas que teve problema, que a gente teve que descontinuar, ou a maioria, ou elas foram aprovadas e continuam sendo aplicadas? A do Covid, né, especificamente. Olha, Caio, eu acho que antes da gente falar disso, só lembrar que assim, a pandemia ela foi um marco, né, pra gente, principalmente pra gente que trabalha na área. A gente viveu outras situações complexas, o sarampo, um pouco antes, 2018, 19. Eu que estou há 12 anos, a gente viveu várias coisas. Mas a pandemia, a Covid, foi completamente um marco para a gente. Marco que eu digo também no sentido da gente operacionalizar, né? Operacionalizar qualquer vacinação na cidade já é complicado, por isso, né? 12 milhões de pessoas, UBSs, mas a Covid foi muito complexo pela situação que a gente estava, né, vivendo, né? A gente estava preso, né, com aquela esperança, aquela luz lá de pensar, nossa, a nossa única chance de voltar a ter uma vida normal é a vacina, Sim, né? sim. E aí, eu brinco também, né? Que eu falo que a minha filha, todos os pais em casa fazendo home office e a gente da área da saúde, assim, trabalhando o dobro. Eu falo que eu sinto muito orgulho disso, assim, sabe? Do que a gente fez. E aí, a vacinação Covid foi isso, né? Então, a gente começou com essa pandemia, né? Foi essa pandemia, começou lá em um país, e aí é mais uma coisa também importante da gente falar, né? Hoje o mundo é esse, né? Você tem entrada, você tem voos internacionais, apesar de não ter um aeroporto na cidade, né? Que fica uma cidade próxima, né? Em Guarulhos, mas a gente tem o trânsito de pessoas, então a gente também monitora isso, né? Lá. E aí a pandemia foi isso, né? A Covid. E a gente, assim, quando uma vacina ela vai ser introduzida no Programa Nacional de Imunizações, a vacina tem toda né, são anos e fases que você estuda a vacina. Então, a dengue é uma, né, por exemplo, a gente pode até falar um pouco depois dela. Então, assim, só que a Covid foi um pouco uma situação diferente, porque a gente já estava com a doença lá, matando, morrendo pessoas no mundo inteiro. O mundo parado, eu falo que às vezes a gente lembra disso, há 4 anos atrás, como que a gente estava, né? Há 4 anos lá parado, e a gente tinha, e aí as indústrias começaram, né, a produzir meio que a toque de caixa mesmo, porque a gente tinha que ter a vacina, né? É um vírus. E a única forma da gente conseguir evitar a circulação naquele momento era a vacina. E a vacinação em massa, né? Porque a gente tem as vacinas que estão em calendário vacinal, mas naquele momento a gente tinha que ter uma vacina boa, segura, que controlasse a pandemia e que a gente conseguisse ter a nossa vida normal, né? De novo. E uma vacina que fosse boa e segura. E aí, então, começou a ser produzidas, os laboratórios começaram a produzir a vacina. Então, a gente teve as primeiras vacinas, a Coronavac, que foi a grande primeira vacina que a gente recebeu. E aí, depois, os laboratórios começaram a produzir, né? E aí, a própria Anvisa começou a aprovar outras. Então, por exemplo, a gente tem algumas vacinas hoje, passados 4 anos, que são as vacinas melhores, né? Que protegem contra novas cepas. Acho que uma coisa importante da gente lembrar é que o vírus, né? A Covid, ela pode mutar, né? Então, esse vírus, ele sofre mutações. Né? Então, aquela cepa que a gente disse que estava afetando
pegando em 2020 não é mais a cepa que atinge hoje, né? Então, por isso, então a gente tem novas vacinas. Então, a Coronavac, por exemplo, é uma vacina que não está sendo usada mais hoje. Não porque ela não era boa, mas naquele momento, em 2020, era uma vacina boa pela cepa que estava circulando. Agora, com essa mutação, a Coronavac já não é uma vacina indicada, né? Então, é isso, né? Vacinas, principalmente de vírus, é isso, né? As vacinas. A influenza, por exemplo, é uma vacina igual. Por que a influenza, a vacina da gripe, todo ano a gente precisa tomar? Né? Todo ano a gente precisa tomar. Porque a vacina, cada ano, o laboratório pesquisa as cepas que estão circulando e ele produz uma vacina nova, né? Então, ele vai ver aquela cepa e ele vai produzir a vacina nova. É isso, porque o vírus tem essa capacidade, infelizmente, de, né, mutar a mutação. Então, a gente precisa sempre estar tomando uma nova vacina com uma nova cepa. Então, é isso, né? Então, a vacina não são as mesmas vacinas exatamente por isso, porque são novas cepas. Ah, entendi. Conforme o vírus ele vai Conforme mutando. o vírus vai mutando, o laboratório precisa... Então, por isso que as pessoas que mesmo... Alguns grupos hoje, a Covid, passado a pandemia... retornar à vida, né? Que a gente conseguiu retornar. Eu brinco sempre que se a gente está aqui, nós estamos aqui, a vida voltou ao normal e graças à vacinação, a vacinação em massa, né, Caio? A gente viveu um momento difícil, porque é isso, né? Aquele momento 2021, todo mundo, aquele anseio de poder receber a vacina, a gente tinha uma quantidade limitada de vacina, porque era o mundo inteiro querendo, né? Todo mundo querendo receber a mesma, né? A vacina. E aí, agora, então, a gente vacina alguns grupos, né? Então, a vacina Covid ela está indicada para os idosos, as crianças, né, menores, que é um público que é muito crítico, né, se infecta com a Covid. E aí a vacina agora, então, mesmo aqueles idosos, por exemplo, que receberam a vacina em 2021, precisa receber a dose de agora, porque é uma vacina nova com uma nova cepa. Ah, entendi. Agora a gente vê uma explosão de casos de dengue também. Sim. E chegando agora a vacina da dengue, para quem a gente já consegue tomar essa vacina, todo mundo? Como que tá essa questão da vacina da dengue e para quem não é indicado também? Tá. Então, a vacina da dengue, o município de São Paulo começou a aplicação. Nesse momento, a gente está aplicando para adolescentes de 10 a 14 anos. E aí, por quê? Por que a gente está vacinando a adolescente, né? Então, a dengue é uma outra questão também, assim, o município de São Paulo, eu digo, o país, né, está sofrendo, né? Agora a gente já está em julho, já está começando a cair os casos, começaram a cair, mas aí algumas semanas atrás a gente estava com uma explosão de casos de dengue. Então, o Brasil é um país endêmico para dengue. E aí, o Ministério da Saúde, então, existe a vacina pública, a do Butantan, né, que está sendo estudada, e é aquilo que eu disse, está sendo passado por várias fases, né, para poder receber autorização. Só que o Brasil, então, o PNI recebeu essa outra vacina, né, a Takeda. Só que é japonesa. É japonesa, isso. Só que aí o Ministério da Saúde recebeu um quantitativo que não daria para vacinar o país inteiro, né? Então, a Takeda, né, falou assim, olha, a gente tem essa vacina, foi aprovada, é uma vacina segura, é uma vacina boa, só que esse quantitativo que a gente tem para vender, né? E aí, é isso que eu falo. Os programas nacionais, a gente recebe informação e a gente, como órgão técnico, a gente vai falar assim, bom, a gente tem quantitativo X, quem que a gente vai priorizar? É a priorização, né? Que na Covid também foi isso. Naquele momento, a gente priorizou idosos, a gente foi escalonando, né? E é todo esse trabalho que a gente faz. Então, o Ministério da Saúde recebeu as doses e aí falou, bom, a gente tem X, quem que a gente vai priorizar? E aí, segundo estudos, estudos que eles receberam, eles viram que a faixa etária que tem o maior risco de agravamento. Então, qual que é o principal objetivo
que você vacina contra a dengue, é você evitar que aquela pessoa ela evolua para um caso grave e vá a óbito. E aí, nesses estudos, viram que a faixa etária com maior risco de agravamento contra a dengue é adolescente. Então, o Ministério da Saúde falou assim, bom, então se a gente tem X, a gente vai priorizar adolescentes. Então, é por isso que até agora, né, o Ministério da Saúde e aí o Estado e a gente como órgão técnico, a gente recebeu a orientação técnica, estamos seguindo, então a gente tem vacinado adolescentes, né? Então, neste momento, Caio, no serviço público, no SUS, então, adolescentes podem receber a vacinação, né? A gente já fez uma grande leva, a gente vacinou bastante jovens já, e a gente fala assim, nossa, é um público jovem, é o público que é o nosso, assim, que é o mais complexo, né? De você levar aquele adolescente para a sala de vacina. E a gente teve uma adesão muito boa em São Paulo, assim. A gente utiliza muito as nossas mídias sociais, a gente faz vários vídeos, né? A Secretaria da Saúde faz e fala sobre vacina, enfim. E aí a gente conseguiu vacinar, a gente já está nas segundas doses. Importante que os pais também, né, que estejam ouvindo, vacinou seu filho contra a dengue. Essa vacina, a Takeda, são 2 doses. Então, sempre lembrar isso, né? Que você tem que, se o laboratório indica 2 doses, você tem que completar o seu esquema vacinal. Então, a gente já está chamando esses pais que já vacinaram seus filhos com a primeira dose, completar esquema. E é isso. E aí a gente está na expectativa da gente conseguir receber mais doses, da gente conseguir ampliar. Esta vacina, ela não está indicada para idosos, né? Então, no serviço privado, mesmo no serviço privado, quem adquire a vacina, compra a vacina, não está indicada. Mas a gente, no serviço, o SUS, a gente só está aplicando em jovens e a gente está nesse anseio de poder receber mais doses. E dessa vacina da dengue, tem alguma contraindicação? Por exemplo, eu já tive dengue. Eu posso tomar ou não? Ou quem já teve dengue não pode tomar? Tem alguma restrição quanto a isso? Nenhuma. Então, essa vacina, mesmo que você já teve dengue, você pode tomar. A única questão, e aí, não só para vacinar da dengue, também para outras, você não pode receber a vacina se você tiver com febre, com alguma, né? Se você tiver febril, então a gente contraindica, né? Se você tiver febril, você não pode receber a vacina. A vacina da dengue também, você tem que ter Você pode receber se você já teve a dengue, mas a gente pede um intervalo de alguns dias, né? Então, se já teve a dengue, tem um intervalo aí de alguns dias para você poder receber. Essa vacina da dengue, por ser uma vacina nova também, na época da Covid, você não faz ao mesmo tempo com outras vacinas. Então, naquele momento, se aquele jovem vai receber a vacina da dengue, tem outras vacinas em atraso, você também evita aplicar junto. Exatamente por isso, porque se tem alguma reação, né? Então, como é uma vacina nova, é isso. Então, você evita aplicar. Mas fora isso, é uma vacina extremamente segura, né? Então, a gente, como PMI, a gente tem 2 médicos que monitoram todos esses eventos adversos. E a gente não teve nenhum caso grave em São Paulo. Então, é uma vacina segura, é uma vacina confiável. E a gente precisa que os pais levem, que os pais procurem, vacinem seus filhos. Tem alguma outra vacina em atraso também? Se não pode aplicar no mesmo dia, agenda para ir receber depois, né, a vacina em outro dia. Enfim, que as pessoas procurem a vacina. Ah, muito bom. Vacinas. Levem os filhos, né? Em relação agora à vacina da influenza. Tá. Eu fui agendar minha vacina no laboratório lá. E na hora de selecionar, lá tinha bivalente, quadrivalente, não sei o que lá, plus. Eu falei, nossa, nem sei qual que eu tenho que tomar aqui, deixa quieto isso aqui. Qual que é a diferença desses tipos de quadrivalente, bivalente Certo. e tudo mais? Você lembra que eu te falei que a influenza, ela é uma vacina que todo ano a gente precisa receber porque as cepas mudam, né? Então, a gente tem 2 vacinas, né? O SUS, né? Então, o serviço público, ele distribui a trivalente,
que é uma vacina que protege contra 3 cepas, que são as 3 cepas, geralmente, que mais circulam, que estão circulando, né? Então, a vacina do SUS, ela é trivalente. A vacina do serviço privado, né, aquela que você vai comprar a vacina, é uma vacina quadrivalente. Então, ela tem uma cepa a mais, né? Então, é essa que é a grande diferença, né? Do SUS é trivalente, fornece contra 3... né, ela protege contra 3 cepas, né? As principais. E a vacina privada é quadrivalente, né? Mas ambas as vacinas são ótimas, né? Elas são extremamente seguras, elas protegem. Então, mesmo a vacina do SUS, a trivalente, ela protege contra os 3 principais cepas que estão circulando. É todo feito um estudo. Mas a diferença é essa, é que a vacina do privado ela tem uma cepa a mais. Ah, entendi. Hoje, quantas vacinas tem hoje no sistema aqui de São Paulo? E quais que são as novidades aí? O que chegou ultimamente que não é comum da gente vacinar? Olha, Caio, o Brasil tem o maior programa nacional de imunizações, um dos maiores do mundo, né? Às vezes a gente vai pesquisar sobre outros países e grandes países de primeiro mundo e eles não têm vacinas. A gente tem mais de 20 vacinas entre soros também, né? Então, por exemplo, o Brasil, se você é picado por uma cobra, por uma aranha, né, que é venenosa, a gente tem diversos soros que protegem também, que entra dentro do nosso escopo. Então, também é responsabilidade nossa do PMI monitorar e entregar esses soros também. Então, a gente tem uma rede, assim, um hall de vacinações, de vacinas grande. O que eu queria destacar, então a gente já falou sobre a Covid, que eu acho que é importante que existe, que a Covid ainda, infelizmente, ela está controlada, a gente não está mais vivendo aquele caos que a gente vivia há 4 anos atrás, mas a gente não pode baixar a guarda nunca. Então, as pessoas devem procurar sempre os sites oficiais, as informações oficiais, e se tiver indicado para sua faixa etária, receber a vacina. A vacina da gripe, a influenza, no município de São Paulo, ela segue sendo ainda aplicada. Então, se você não recebeu a vacina esse ano, mas eu recebi a vacina há 2 anos atrás. Não, tem que receber todo ano. Tem que receber a cepa nova. Então, se não recebeu a vacina esse ano, procura qualquer unidade básica de saúde, receba a sua. Falamos sobre a dengue também. O que eu queria destacar é a poliomielite. Por que eu queria falar sobre a polio? A gente está com uma grande campanha de vacinação contra a poliomielite. Lembrar que o Brasil não tem casos mais de poliomielite, mas a gente tem países ainda, né? Oriente Médio, que tem casos de poliomielite selvagem, que é o vírus selvagem mesmo. E o Brasil e São Paulo é um país que recebe imigrantes. Então, é muito importante que a gente mantenha altas coberturas vacinais. Isso é uma coisa importante. Para qualquer vacina, a gente tem que manter altas coberturas vacinais e coberturas homogêneas. Então, a gente tem que ter altas coberturas lá no extremo norte da cidade, aqui no centro, porque as pessoas acabam andando, né? As pessoas moram em alguns locais, trabalham em outros, então a gente tem que manter altas coberturas vacinais em todos. Então, eu queria falar sobre a poliomielite. A gente está com uma grande campanha de poliomielite em crianças menores de 5 anos. Então, todos os pais devem vacinar. A gente vai ter uma mudança importantíssima. A gotinha, que é a nossa famosa gotinha que ficou tão famosa, né? Vai deixar de ser aplicada. A gente vai só ser aplicada agora a venosa, a IM, né? A seringa mesmo, a agulha. Então, a gente está na nossa última campanha de poliomielite oral. A gente vai ter essa mudança de calendário. Mas é muito importante que todos os pais que tenham crianças menores de 5 anos procurem a vacina. Então, a poliomielite, a gente está numa grande campanha. O sarampo, a gente viveu alguns casos de sarampo em 2019, mais ou menos. Eu lembro que eu estava na prática mesmo, né, atendendo ainda, e aí eu falo que o sarampo foi isso, né? A gente baixou um pouco a guarda nas nossas coberturas vacinais.
Nós, profissionais da saúde mais jovens, médicos mais jovens, só tinha visto sarampo em livro. De repente, a gente estava com caso de novo. Por isso que eu falo, a gente não pode baixar a guarda nunca, nunca, para nenhuma vacina, nenhuma doença, a gente não pode baixar a guarda. Então, sarampo, procurar a UBS, se você pode receber. HPV é uma outra vacina extremamente importantíssima, que é aplicado em jovens também, então adolescentes a partir de 9 anos de idade. O que eu queria falar da HPV? HPV é uma doença que previne contra os cânceres de colo de útero em mulheres, câncer de pênis em meninos, garganta. E aí a gente precisa muito até aproveitar e os pais acham, mas eu vou dar a vacina no meu filho de 9 anos, quer dizer que eu vou incentivar ele a começar a ter a vida sexual? Não. Por que você tem que aplicar a vacina HPV com 9 anos de idade? Porque o laboratório diz que essa vacina tem que ser aplicada antes da criança ter contato com o vírus. E aí a gente entende que uma criança de 9 anos não, né, iniciou a vida ainda sexual. Então, por isso que a vacina da HPV, né, você tem que aplicar a partir dos 9 anos, né? Então, é uma outra vacina importantíssima, disponibilizada para a partir de 9 anos, gratuitamente, uma vacina assim. Então, assim, os pais têm que procurar também. Então, assim, a gente pode ficar o dia inteiro aqui falando de vacina, a gente tem um rol de vacinas importantíssimas. A meningite também, então a meningite é uma doença gravíssima, gravíssima, que deixa sequelas, né, quando não vai a óbito. Então, a gente tem uma vacina gratuita disponibilizada no SUS. A partir de crianças menores, a gente tem depois um reforço para jovens também. Então, vai receber HPV, recebe a meningite. Então, é isso, Caio. A gente tem muita vacina. Eu sinto muito orgulho, porque o Brasil tem um rol muito grande e as pessoas têm que procurar a vacina. Sim, sim. Eu tive, inclusive, com uma doutora ibiatra aqui, que é uma médica especialista em adolescentes. Certo. E ela estava falando que um dos problemas dos jovens que chegam lá é que os pais, eles abandonam, eles cuidam bastante quando é criança, chega, já começa a ficar um pouquinho maior, eles abandonam num calendário de vacinação atrasado. Ela fala, o pessoal chega lá, às vezes vai viajar para a Europa 2 vezes por ano, para países que tem lá surto de febre amarela e tá com a carteirinha sem vacinação do adolescente. Falando agora questão dos mitos, né, sobre a vacinação. A partir da pandemia, a gente teve muita guerra de narrativa, guerra política. Eu queria saber sobre os mitos, né? Um deles é a questão dessa vacina de RNA, que dizem que muda o DNA. Qual que é a diferença dessas duas vacinas aí? E tem algum perigo? Não, as vacinas, elas são seguras. A gente viveu uma situação muito complicada, então a vacinação ela ficou muito na mídia, né? Por conta disso, né? Essas vacinas da Covid a gente sofreu muito, né? Porque a gente estava num momento complicado, que as pessoas tinham que se vacinar. E eram vacinas novas, né? Mas que eram vacinas que tinham que ser aplicadas exatamente para a gente poder vacinar o maior número de pessoas e conseguir controlar a circulação do vírus, né? Então, a vacina atual de RNA mensageiro é uma vacina segura, não muda o DNA, podem ficar tranquilos. A diferença, por exemplo, da Coronavac, né, que foi a primeira vacina, a vacina da Coronavac é uma vacina de vírus inativado, que é a mesma vacina da gripe. Então, você pega um pedacinho do vírus e você inativa o vírus, né? E aí essa pessoa ela vai tomar um vírus inativado, né? É um vírus morto e aí quando você recebe esse vírus, o seu corpo vai produzir anticorpos, né? Existem vacinas atenuadas. O que é? É a vacina com o vírus enfraquecido, né? Então, não é que ele está completamente morto, mas ele está enfraquecido, né?
Então, quando você entra em contato, também o seu corpo vai produzir. Mas todas essas vacinas mesmo... E aí depende da produção da vacina, o laboratório, né? Cada vacina é produzida de alguma forma, né? É diferente. Mas todas essas vacinas, antes de serem aplicadas, fornecidas à população, elas passam por diversos testes, né? Tem uma aprovação dos órgãos, né? Então, a Anvisa, todos os órgãos reguladores autorizam. São vacinas seguras. E aí, Caio, a gente, como Secretaria da Saúde, e aí eu digo não só serviço público, profissional da saúde, aquele médico que está no seu consultório atendendo, é muito importante que essas pessoas se apropriem de informações seguras. Eu falo que a internet é isso, né? A internet traz muita coisa boa, né? Então, acontece alguma coisa em outro país, no mesmo segundo você está sabendo, é muita informação, mas a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente consome. Né? A gente tem que ter muito cuidado. Né? Então, a gente, quando recebe uma informação pelos nossos mídias sociais, né? A gente tem que averiguar se aquela informação, da onde ela veio, qual que é a fonte, se é uma informação correta, se é uma informação segura. Então, é isso. E a gente tem trabalhado, então, nas nossas mídias, a Secretaria, o Ministério da Saúde, tem publicado informações seguras. Então, você que é médico, profissional da saúde, tem alguma dúvida? É isso. Procure as informações oficiais. Você, usuário, você, pai, mãe, está inseguro, não sabe se deve se vacinar, procura um profissional da saúde. Ele vai poder orientar, vai poder te falar. E é isso. Então, a gente tem trabalhado, a gente tem feito os vídeos, a gente tem feito várias artes, a gente tem feito várias atividades em loco. A gente tem uma grande parceria, Caio, a Secretaria Municipal de Saúde, com as escolas, né? A gente fala que adolescente é isso, né? Criança, quando é bebê, o pai leva no colo para a sala de vacina e o bebê está lá e recebe a vacina, né? E a criança menor tem uma grande coisa, ele tem mais uma rotina de visitar o médico, tem toda, né, a programação. Depois você vai ter um delay muito grande, né? Porque você tem uma grande ciclo de vacinação até 5 anos de idade, depois você só vai receber a vacina com 9 anos. Aí, com 9 anos, é um problema, porque aí é o adolescente, não quer ir. E aí, o que a gente entende, o Ministério da Saúde, mas São Paulo já tem feito isso há muito tempo, pegar esse jovem, atingir esse jovem na escola. Né? Então, a gente tem a DVA, a Declaração de Vacinação Atualizada. O que é isso São Paulo faz? São Paulo faz... primeiro, a gente vai lá na escola, né? E aí a gente faz atividades lúdicas. Então, uma equipe de saúde vai até a escola, vai fazer um teatro, vai fazer alguma arte, né? Vai falar sobre a vacina para esses jovens. Isso tudo que eu estou falando, dele entender que ele tem que receber a vacina HPV, que é importante para ele, que o menino também precisa se vacinar, que protege ele, e as pessoas que ele vai se relacionar. Então, é por isso. Então, a nossa equipe de saúde vai até o BS, faz várias atividades, e aí depois o pai vai receber uma orientação da escola, que na rematrícula, então, para ele se rematricular, né, para essa criança ser rematriculada, ele tem que entregar a DVA. Então, ele tem que levar essa criança na UBS, esse jovem, adolescente. A UBS, o profissional vai avaliar a situação vacinal dele, tá ok, precisa receber a dose, já aplica, e vai entregar essa DVA. Olha, seu filho da escola tal está com a declaração, com a situação vacinal para a sua idade, ok. Aí o pai tem que devolver essa DVA, então a DVA já faz parte de documento obrigatório para rematricular, isso nas escolas públicas. Então, a gente fez uma grande parceria, né? Então, SME, Educação em Nós, Saúde, a gente fez uma grande parceria, um trabalho em conjunto. Então, é isso. Para esse pai rematricular, ele precisa, entre tudo, né, ele tem que levar a DVA. Então, a gente tem conseguido vacinar os jovens, e é isso, né? É levar essa criança para o BS. Para aqueles pais que, mesmo a gente fez isso, fez atividade lúdica, reunião de pais, a enfermeira vai lá falar com os pais. Mesmo para aqueles pais que não levaram por algum motivo, né? A gente vacina na escola. Então, a gente marca um dia,
A gente vai marcar um dia, uma equipe de saúde daquela escola, daquela, né, região, marca um dia, avisa os pais, com autorização sempre. Então, o município de São Paulo só vacina criança e jovem, adolescente, com autorização deles. Então, às vezes, os pais não conseguem levar, então a gente dá esse documento, eles autorizam a avaliar a situação vacinal, e aí a gente fornece a vacinação na UBS. Então, a gente faz uma grande ação. Então, é isso. Então, a gente tem trabalhado com todas essas frentes para a gente conseguir vacinar. Eu falo que os jovens é isso, é o nosso grande foco. A gente está com uma cobertura muito boa no calendário de menores de 5 anos, né? Então, a gente está, assim, a gente tem, assim, trabalhado, eu digo eu há 12 anos, mas nos últimos anos, a gente tem trabalhado muito bem, assim, fazendo várias frentes, e agora a gente está justamente com esses jovens, né? Que a gente sabe que são o público mais difícil da gente conseguir captar, e a gente tem feito muitas políticas públicas para eles. Uhum. Em relação agora aos desafios que a gente tem para aumentar essa cobertura vacinal. A gente tem desafios internos de gestão e os desafios externos, que são ao chegar nas comunidades, chegar nas pessoas. Quais que são os maiores desafios hoje externos e onde que está o gargalo, assim, para a gente aumentar essa cobertura? É alcançar as pessoas, é conscientizar? Qual que é essa cobertura também vacinal? Bom, a gente, assim, acho que desafio não falta. Desafio para a gente conseguir vacinar não falta, né? Eu falo que eu acho que as pessoas, e aí de novo a pandemia, né? A pandemia transformou as pessoas, porque a gente falou muito de vacina, de ter que se vacinar, tem que se vacinar, e aí as pessoas ficaram um pouco cansadas de falar de vacina, né? Ela falou, não, mas eu já recebi, agora eu não quero saber de vacina, não fala mais de vacina. Mas não, a gente tem que continuar falando de vacina, porque é isso, as doenças estão aí, e aí a gente não pode baixar a guarda. Então, eu acho que um dos grandes desafios é esse, é a gente conseguir conscientizar as pessoas que elas têm que se vacinar. Então, São Paulo utiliza todos os seus artifícios, tudo que a gente pode fazer, casa a casa. Então, a gente tem várias ações de ir na casa da pessoa, a gente vacina o idoso, aquele idoso acamado, aquela pessoa acamada, a gente vai até a casa da pessoa, a gente vacina. A gente faz atividades em metrôs e trens, a gente está com uma grande ação em transporte público. A pessoa não pode se vacinar e ir até o BS. Não, mas a gente vai levar a vacina. Então, eu falo que o serviço, que a vacinação teve a transformação. Na década de 80, de 90, tinha os dias D, nos sábados os pais levavam, era um grande dia, mas não é assim, e tudo bem, a gente tem que ir atrás disso, né? As pessoas se transformaram a situação, e então a gente leva a vacina até a pessoa, né? Então a gente leva a vacina. Então eu acho que é isso, acho que um dos grandes problemas é esse, da gente falar que as pessoas têm que se vacinar. Além disso, o município de São Paulo tem horários estendidos, né, de vacinação, das 7 às 7 horas da noite, segunda a sexta. A gente tem mais de 80 unidades que abrem aos sábados também. Eu não posso levar meu filho de segunda a sexta, trabalho, chego tarde. Não, pode levar, porque tem aos sábados também, né? Outro desafio, eu acho que também é você ter a vacina, e aí eu falo mais a questão de gestão mesmo, né? Porque não adianta você falar sobre vacina, incentivar os pais, e aí o pai chega lá na UBS e não ter a vacina. E aí eu não digo nem a Secretaria Municipal, porque importante saber que a gente, como órgão municipal, os municípios não compram vacina. Então, a gente recebe o repasse do órgão federal. Então, Então, você pensa aí, a tríade, né? Então, a gente tem o federal, o estadual e nós, o município. Então, é responsabilidade do órgão federal adquirir a vacina, repassar para os estados e municípios. Então, a gente entra muito nessa questão, às vezes, com algumas faltas de vacina, né? Por alguma questão. E não é nem questão do órgão federal não querer entregar vacina, não é isso. É questão de mesmo aquisição de vacina.
né? Então, uma questão de produção mundial de vacina. Então, às vezes, o órgão federal não consegue comprar aquela vacina, né? E aí a gente tem alguma falta. E aí é muito difícil para a gente, porque o pai vai lá, vai lá levar seu filho, chega... E aí, às vezes, a gente não tem aquela vacina. Então, a gente tem que lidar muito com isso também, né? E eu acho que é isso. Eu penso que os nossos dois grandes problemas é isso: é você conscientizar as pessoas que a pandemia, ok, passou, mas que as outras doenças seguem. Que o Brasil é um país que recebe muitos estrangeiros, refugiados, imigrantes, que trazem as doenças dos outros países para cá, porque nem todos os países têm esse controle, né, esse rol de vacinas que nem a gente. Então, a gente precisa se proteger. Um desafio grande também é as pessoas entenderem que quando você vacina, você não só está se protegendo, não só você, né? A gente tem que pensar no coletivo, a sociedade. Quando você vacina, você está protegendo a sociedade, você está protegendo o seu pai idoso, você está protegendo o seu tio, você tá numa escola, né? Você está protegendo os seus amiguinhos. Então, é isso, é você também conscientizar as pessoas no coletivo. Interessante. Questão de gestão. A gente fala bastante sobre gestão aqui no nosso podcast. Você faz parte da coordenação, que ali está na parte estratégica, né? A gente tem o estratégico, tático e operacional. O planejamento, vocês trabalham ele anual, bienal? Como que funciona um planejamento de uma cidade, de uma vacinação para 12 milhões de habitantes? Sim, eu acho assim, extremamente complexo. O que eu queria falar, eu acho que para os enfermeiros que estão ouvindo, o enfermeiro tem um papel. Eu tenho muito orgulho de ser enfermeira, porque o enfermeiro ele tem várias áreas que ele pode atuar, porque a gente acha que o enfermeiro só vai ficar lá aplicando, né, vacina, ou fazendo curativo, uma coisa operacional. Não. O enfermeiro, tem muitos enfermeiros que têm esse papel de líder, né? Então, eu, por exemplo, eu coordeno uma equipe de 11 pessoas com 2 médicos. Então, 2 médicos estão dentro da minha equipe. Então, o enfermeiro, ele tem uma base, a faculdade traz isso, a gente tem aula de gestão, enfim, né? Então, o enfermeiro, ele tem várias áreas que ele pode atuar. Então, é muito importante a gente saber isso, né? E que o enfermeiro, ele pode atuar, ser líder em gestão. Então, assim, lá a gente coordena aí, né, toda a logística do município, que é algo complexo. Então, a gente, como programa, eu como gestora, eu recebo as orientações técnicas do governo federal. Então, vamos supor a dengue. Eles passaram as orientações para o programa estadual e para a gente, como que a gente tinha que... para qual grupo que a gente tem que aplicar a vacina. Por isso, né? Porque eles adquirem e orientam. Aí, cabe a gente, município de qualquer, né, estado, a gente vai operacionalizar. Então, a gente recebe a informação e aí a gente vai montar como que a gente vai operacionalizar na cidade, né? Vamos fazer a vacina da influenza em metrô, em trem. A gente vai fazer a vacina da HPV em escola. Então, toda essa operacionalização é o papel do enfermeiro lá, né? O gestor, o coordenador do PMI, junto com o gabinete, né? Então, a gente vai fazer toda essa gestão para a gente operacionalizar toda aquela informação e aquela vacina. A gente também operacionaliza todos aqueles insumos que vêm casado. Então, a gente recebe a seringa, a gente recebe a agulha, né? Então, a gente vai fazer toda essa operacionalização. Então, é esse papel que a gente, como coordenador, como gestor, tem. Receber a informação, receber a vacina e aí pensar numa cidade com 12 milhões de habitantes, mais de 470 UBSs, como que a gente vai... E é muito importante... e aí, eu acho que talvez uma das coisas mais complexas a gente pensar a cidade de São Paulo, né? É a gente garantir que aquele usuário que frequenta a UBS lá no extremo sul, em Parelheiros,
receba a vacina no mesmo momento que a pessoa que está recebendo aqui na Sé. Né? Então é isso, a gente tem que fazer toda essa logística e garantir que todas as pessoas, os munícipes que moram aqui em São Paulo, recebam no mesmo momento a vacina, né? Então a gente tem grandes centrais de vacinas, então a gente recebe, por exemplo, um quantitativo gigante de vacina, são milhões de vacinas que rodam as nossas centrais, e aí a gente tem várias centrais, mini centrais espalhadas pela cidade, e aí a gente tem carros refrigerados, a gente tem toda uma grande equipe para fazer o negócio rodar, acontecer, receber essa vacina e garantir que aquela pessoa vai receber, a outra pessoa também, garantir que todas as nossas UBS tenham a vacina, que aquele pai que vai sair do seu trabalho 5 horas, né, que vai até o UBS, ele vai ter a vacina. A gente também tem a nossa mídia social que tem alguma informação importante. Então, se a gente tem alguma falta pontual, a gente coloca e publica para aquele pai saber. A gente tem páginas, né, que é o De Olho na Fila, por exemplo, que é uma página extremamente que ganhou vários prêmios, que é uma página que o usuário consegue entrar e consegue colocar. Então, por exemplo, você mora na região da Sé. Então, ele entra na página em tempo real, é um site atualizado por um funcionário que está em cada UBS, e aí ele vai falar, naquele momento, eu quero receber a vacina na UBS X. E aí ele entra naquele momento, né, entra e vê se naquele momento aquela UBS está com fila, não está, se tem a vacina. Ai, nossa, aquela UBS, a UBS C está com fila, eu vou para a UBS... o Maitá, que é próximo e está com menos fila, né? Então, é um site que já teve milhões, né, de pessoas que já acessaram, que apoia também. Eu falo que São Paulo é isso. São Paulo, a gente recebeu o prêmio da Forbes, né? A gente recebeu, foi publicado, na verdade, na própria revista da Forbes, que o São Paulo é a capital mundial da vacina, né? Então, logo quando teve a vacinação Covid, a gente recebeu, saiu nas mídias, né, na Forbes, enfim. Porque São Paulo né, teve essa questão de conseguir vacinar o maior número de pessoas, um menor número de tempo, com toda a sua capacidade logística, pessoal, profissionais altamente capacitados. O programa, nós também, como gestão, a gente também tem essa responsabilidade de treinar as nossas equipes que estão lá na ponta, aplicando a vacina. Então, é isso. A gente, como gestor, como enfermeira, né, a gente tem toda essa questão da gente poder controlar e poder fornecer uma vacina boa para as pessoas estarem seguras. Legal. Eu me confundi. O estratégico, ele vem do governo federal e o tático e operacional aqui é local, né? Assim, sim. Nós, como municipal, a gente também pode fazer algumas questões estratégicas aqui também. Né? Então, assim, não é nada engessado, né? Então, assim, o governo federal passa algumas questões, né, tipo normativas, né? E aí os municípios têm essa independência de talvez... A gente tem que seguir, basicamente... Então, por exemplo, vou dar um exemplo. O governo federal falou que a vacina da dengue é de 10 a 14 anos. Mas o município pode... eu vou começar a aplicar primeiro de 11 a 12... a vacina da gripe. O município, o estado diz que pode vacinar só para alguns grupos, né? Então, porque a campanha da gripe, você começa para alguns grupos, que são os grupos que têm mais risco, né? O município de São Paulo percebeu que tem vacina e vai ampliar para todo mundo. Então, a gente tem essa independência também, né? E o município de São Paulo, ele é muito forte nisso, né? Ele é muito forte. Qualquer coisa que aconteça aqui, qualquer decisão que a gente tome, ele acaba sendo espelho, né, para o país e até para o mundo. A gente já teve mídias de outros países querendo conversar com a gente,
da China, Argentina, de outros países mesmo, querendo saber como que a gente faz, como que a gente consegue fazer, né? Operacionalizar tudo isso. Mas então é isso, assim, a gente tem essas normativas federais, mas nada é engessado. A gente tem que seguir, né, claro, orientações, porque eles que fornecem a vacina, mas a gente pode, conforme cada realidade de cada estado, de cada cidade, a gente pode ajustar isso também. E é isso. E aí nós somos em 11 pessoas, mais gabinetes para isso, para a gente tem aquela grande ação, como que a gente vai fazer, como a gente vai captar, o que a gente vai planejar, como a gente vai operar, e aí são várias cabeças pensando. E vocês têm uma sala de guerra, assim, A gente com tem salas, mapa, com... nós temos salas de guerra, a gente tem salas de situação. Então, geralmente, quando acontece algum... Então, a Covid a gente tinha uma sala que se reunia, né? Teve uma época que era praticamente todos os dias, depois a gente conseguiu ir reduzindo. Então, a gente tem salas que a gente se reúne, e aí são pessoas chaves, né? E aí a gente vai planejando ações, né? A gente trabalha com, assim, sistemas, planilhas, para a gente conseguir aí entender, a gente tem aquele problema e como que a gente vai conseguir resolver. E vocês fazem intercâmbio com outros estados, com outros países, assim, para trocar informações? Tem esse tipo de troca? Tem sim. Então, nós temos reuniões, então o Estado, e aí pensando a nível mesmo estadual, nós temos reuniões, então o Estado de São Paulo faz conosco e chama as outras cidades, né? Então a gente tem reuniões e aí eles trazem informações, né? A gente tem grupos também, né? Então eu converso com outras pessoas de outros estados, né? Temos algumas reuniões federais também que a gente participa, que eles também trazem informações do governo federal, e aí a gente acaba também fazendo esse intercâmbio com outras grandes capitais. Porque é isso, né? A gente troca informações. Uma coisa que deu certo em outro estado vai dar certo aqui. A gente já recebeu pessoas de outro estado e de outros estados aqui também, em São Paulo, nas nossas centrais. Então a gente acaba sim trocando informações. É isso, né? Essa troca é para a gente conseguir entregar o melhor serviço às pessoas. Já, show de bola. Não, São Paulo, ele é o laboratório, laboratório. do país. O que a gente implementa aqui, a gente consegue exportar para o país inteiro. Agora falando da Mariana, como você se prepara para lidar com essa pressão? Você tem algum tipo de rito, como que você prepara a sua cabeça para você lidar com esse tipo de pressão todo dia? Olha, Caio, não é fácil. Confesso para você, eu falo que quem trabalha com vacina ama e assim ama muito o que faz mesmo, desde aquele profissional que está lá na ponta aplicando a vacina, que é um guerreiro também, que a gente fala que é aquela pessoa que está lá na porta recebendo as pessoas, né? É isso. Às vezes as pessoas chegam no serviço de saúde. Ainda a gente pensa vacina, a gente pensa que a pessoa vai receber a vacina, mas ela tá ok de saúde, né? Não é um PS, por exemplo, que a pessoa já chega lá. Mas a gente vive situações muito complicadas, que as pessoas que estão lá na ponta também. Às vezes a pessoa vai procurar vacina, infelizmente não tá disponível para a sua faixa etária, e aquele usuário não consegue entender muito bem que o SUS trabalha com políticas públicas, né? Então a gente tem um quantitativo de vacina e a gente tem que priorizar algum grupo. Quando a gente não tem uma grande oferta de vacina, a gente tem. E aí a pessoa tem que explicar aquilo, né? Isso para aquele enfermeiro que está lá na ponta. Agora, Mariana, olha, Caio, eu estou há 12 anos, então, trabalhando com isso. Eu me apropriei ao longo desses 12 anos, especialização, fiz vários cursos, né? E eu, assim, eu acordo de manhã, assim, eu levanto, né? Claro, eu levanto e penso, assim, né? Que o que eu estou fazendo
é algo... A pandemia trouxe isso muito para mim, né? Eu penso assim, gente, se a gente está aqui, minha filha voltou a frequentar a escola, a gente conseguiu se reunir, é graças à vacina. Então, Mariana, eu sinto muito, assim, orgulho, me emociono todas as vezes que eu falo, eu sinto muito orgulho do que eu faço. O enfermeiro ter esse papel, né, esse destaque, né, uma profissão que nem sempre é valorizada da forma que tem que ser, e enfermeiros, né, tendo esse papel de gestão, esse papel de, assim, um destaque. Então, assim, eu não tenho nenhum ritual específico, assim, eu levanto e penso, mais um dia que a gente vai conseguir levar vacina, que a gente vai evitar que as doenças voltem, que a gente vai evitar que as pessoas fiquem doentes e que né, vai evitar um caos novamente que a gente viveu, né? Então é isso, assim, eu acordo e penso nisso, assim, é desgastante muito, porque é muita pressão. É muita pressão por conta disso, né? Porque a gente coordena a maior cidade do país, que é um espelho, que tudo que a gente faz, as pessoas estão acompanhando e monitorando, né? Ou as pessoas estão questionando, que eu acho que tem que mesmo questionar. Eu acho ótimo isso. Eu falo, né? Antes as pessoas iam lá receber uma vacina. Não, mas eu acho que os pais têm que questionar mesmo. A gente recebe ouvidorias. Então, algo também que a gente é responsável lá, a nossa equipe. Se você está com alguma dúvida, se você foi numa UBS e não foi bem atendido, não sei. Você pode escrever uma ouvidoria, a gente também responde, a gente orienta. Tem os nossos portais que recebem, acolhem isso. Então é isso, eu penso na minha família, na família das pessoas e o quanto que eu gostaria, quanto que eu quero que o SUS forneça um serviço bom e de qualidade, e a gente, como funcionário público, é responsável por isso, né? Eu falo que a partir do momento que eu assumi trabalhar para o SUS, né, a gente tem que trabalhar e dar o nosso melhor para que as pessoas a gente paga imposto, você paga imposto, eu pago imposto, as pessoas pagam imposto, então a gente quer que esse imposto se transforme em um serviço bom. E a gente é responsável por isso. Ah, legal. Nós estamos nos encaminhando para o final aqui. Para a gente finalizar, Mariana, eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão assistindo a gente e também para uma enfermeira que está assistindo a gente, que almeja um lugar melhor, um cargo melhor, como que ela faz para evoluir na carreira dela também. Então, para essas duas pessoas aí. Olha, eu acho que o primeiro recado, pensando na vacina, mais uma vez, eu já falei várias vezes, mas acho que nunca é demais falar que as pessoas procurem os seus serviços, né, de saúde de São Paulo ou da cidade que elas estejam, né? Procurem para a sua faixa etária. Todas as pessoas têm direito a receber a vacina. A criança, o adulto, a gestante, o idoso. Então, procure, se você está com alguma dúvida, procure um serviço de saúde, uma sala de vacina, procure as suas vacinas para a sua faixa etária, se vacinem. É isso, é pensar sempre no coletivo, as pessoas se protegerem. A gente, nem eu e nem você e nem ninguém quer viver mais uma pandemia, que foi uma situação, várias pessoas que perderam seus entes queridos, né? Então a gente não quer viver isso. E a única forma da gente evitar a reintrodução de doenças é se vacinando e é mantendo altas coberturas vacinais. Então, primeiro recado é isso, que as pessoas se vacinem. Pro enfermeiro que está lá terminando a faculdade, se ele tem algum, né, se ele almeja ocupar algum cargo de gestão, pensar que o enfermeiro, sim, ele pode, ele tem capacidade para isso. Quando eu me formei, eu já me formei e aí eu já tinha prestado uma prova,
né? Já comecei uma pós, então eu nunca parei, né? Então eu já me formei, já fiz a pós e trabalhava também, então fazia pós e trabalhava junto. Então é isso, é estudar muito assim. O enfermeiro, eu falo que o enfermeiro ele precisa sempre estar estudando, né? Porque o enfermeiro é tanto pensar naquele operacional, de fazer curativo, de acompanhar paciente, e às vezes a gente esquece de estudar e de estar se inteirando. Então, é sempre estudar. Os nossos conselhos regionais de enfermagem fornecem vários cursos gratuitos. Então, estudar, ir atrás, e é isso. E que se você tem, almeja ocupar um cargo, enfermeiro tem capacidade sim, prestar concursos, né? Prestar provas em grandes hospitais, que com certeza eu falo que eu enxergo um futuro para os enfermeiros, e eu acho que é isso. O serviço, a vacinação também trouxe esse grande papel que a gente pode ser na saúde. Bom, ficamos por aqui com mais um episódio do nosso podcast com a Mariana. Espero que você saia daqui com um pouco mais de conhecimento, que você perca esse medo da vacina, que você leve sua família para se vacinar. E muito obrigado. Obrigado, Mariana. Obrigada, Caio.